proteção, por que não dizer, da espiritualidade e do nosso Allan Kardec. Nós saudamos a todos vocês que se encontram aqui presentes fisicamente, né, na FEAC. Saudação também a todos aqueles que nos acompanham ao vivo pela Rede Amigo Espírita e aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se como vocês realmente se encontram em casa, num lar espiritual, num abrigo. O contato que é feito aqui entre todos nós, junto com os amigos da espiritualidade, estamos todos irmanados nessas vibrações e elas atingem não apenas a nós aqui presentes, mas elas também são propagadas pelo espaço, atingindo a todos aqueles que se encontram voltados, que se encontram vinculados à casa, à palestra, à tarefa. Essas vibrações, elas, como eu já disse, atingem, elas estão vivenciando, elas estão transitando em nossos corpos. Elas são extremamente benéficas e elas podem nos ajudar muito, auxiliando-nos na saúde física, na saúde emocional, auxiliando-nos a retirar de algumas questões emocionais que nós possamos estar vinculados e com dificuldade de um progresso, de uma melhoria. Como nós sempre mencionamos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase está em João, né, esse ensinamento do Senhor Cristo Jesus, capítulo 8, versículo 32. Essa verdade, qual é a verdade? A verdade vos libertará. Por quê? Porque o conhecimento, quando ele é aliado à prática desse conhecimento, o colocar em ação, ele nos coloca, por sua vez, num patamar energético muito diferenciado, de melhoria, de progresso, de esclarecimento. E o conhecimento, ele vai abrir portas para que nós possamos progredir e ir em frente. A chave para o nosso progresso é a ampliação da nossa consciência. É nós conseguirmos avançar no nosso entendimento, no conhecimento e na prática. Nós aqui, que somos conhecedores, sabemos, temos experiências, vivenciamos a realidade ou aceitamos a realidade da reencarnação, nós temos uma grande, vou usar essa expressão e vocês vão entender o contexto, uma grande ferramenta, um grande instrumental, né, se assim pode ser dito, para o nosso progresso. Mas nós temos, ao mesmo tempo, que ter responsabilidade com esse tipo de conhecimento, porque as nossas ações, as nossas vinculações mentais, emocionais, elas têm que ser dirigidas para o nosso progresso. Por quê? Porque, ao mesmo tempo em que nós temos a bênção da reencarnação, nós temos que estar atentos a não cair na repetição, a não cairmos nos mesmos equívocos, nos mesmos erros, e muitos pensam, na vida seguinte eu resolvo, deixa para outra, vamos ver como é que fica. Vamos entrar então num quadro de procrastinação e de não nos havermos conosco mesmo, como eu estou, quem eu sou, o que eu estou praticando, o que eu estou pensando e sentindo, como eu estou vivenciando. Então é muito interessante nós termos um olhar atento, não para o vizinho, para a vizinha, para o outro, para aquilo, para outra pessoa que está incomodando, mas esse olhar atento para nós mesmos. O orai e vigiai, ele é extremamente importante, mas nós temos que nos ater a duas questões. Primeiro, o orai, ele é muito vinculado
a questão devocional, ele é importante para que nós possamos fazer a ligação com o alto, para que nós possamos fazer contato com a espiritualidade superior, para que nós possamos fazer uma vinculação com o divino, com Deus, como nós queiramos colocar essa nomenclatura, o nome. A importância é nós nos vincularmos ao que é espiritualmente superior. Agora, orar, tão somente orar, nós podemos cair num efeito de repetição, nós podemos cair num mecanicismo mental. Quando neste orar não está envolvido o sentimento, o sentir, então aquela prece, aquela oração, como nós queramos dizer, ela cai no quê? No plano meramente fisiológico, se eu posso assim dizer, num plano meramente mental, ela não tem o quê? A força da ligação, a força de uma libertação, a força de trazer uma intuição. Então, este aspecto, ele deve ficar bem destacado. E o vigiai, então, ele é mais importante ainda. Nós não estamos aqui fazendo pouco caso do orai. Ele é um elemento, ele é uma chave, mas, da mesma forma que um pássaro precisa de 2 asas para voar, nós temos que orar e vigiar e orar. E agora, nós vamos falar do vigiar. Este vigiar é que vai nos dar a possibilidade do autoconhecimento. Por quê? Eu vou vigiar, como eu disse, não ao vizinho, não ao outro, não o que o outro está fazendo, eu vou vigiar a mim mesmo. E esse vigiar não é um vigiar que está alicerçado, que está vinculado ao elemento culpa. Nossa, tive esse tipo de pensamento, aconteceu isso, e aí você já vai direcionado pelo que muitas religiões ensinaram, pelo aspecto culpa, pelo aspecto crime e castigo. Não se trata disso. O vigiar está na exata possibilidade do autoconhecimento, de nós sabermos, nós principalmente sentirmos como nós efetivamente pensamos e sentimos, como nós funcionamos perante a vida. Somente através do vigiai e orai, ou orai e vigiai, é que nós teremos a possibilidade de iniciar o autoconhecimento. Conhecer a nós mesmos, conhecer como nós agimos e reagimos, como nós estamos, então, embasados na vida com relação ao próximo. O outro, para mim, é uma pessoa com quem eu convivo, ou o outro é uma pessoa que eu vou utilizar para alcançar um fim. Porque muitos relacionamentos, sejam amizade, amorosos, relacionamentos em geral, muitas vezes nós podemos perceber que existe o chamado utilitarismo. O que é isso? Não é aquela amizade sincera, não é uma amizade em que você pode trocar não só confidências, mas que você pode contar com a pessoa, como se diz, né, para o que der e vier, né, ou em que você tem um fluxo de idas e vindas com relação ao seu falar, pensar, a expor os seus sentimentos. Então, muitos relacionamentos, eles estão embasados em quê? O que aquela pessoa pode trazer para mim? O que aquela pessoa pode ser útil? Então, é preciso nós pararmos e começarmos a investigar a fundo, estou repetindo, estou sendo enfático, falando de novo, a nós mesmos. Sempre a nós. Por quê? Porque nós já falamos aqui, existe um vício que ele vigora na nossa humanidade atualmente, de uma forma geral, e ele está muito relacionado com o atual estágio evolutivo, que é a chamada projeção. Por quê?
porque o problema não está comigo. O problema é o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão, é a minha mulher, é o meu marido, é o governo, é isso. Então eu estou sempre o quê? Isento. Eu nunca vou para a percepção, para a prática efetiva de o que eu estou causando, o que os meus atos, pensamentos e sentimentos estão gerando ao meu redor. Então eu me torno o quê? Eu me torno uma pessoa em que eu desconheço, eu fecho a possibilidade de me conhecer e de pensar, sentir e avaliar o que eu causo nos outros, o que eu estou causando ao meu redor. As minhas práticas, né, estão resultando em quê? Então, esse tipo de questionamento, ele é fundamental para que haja um progresso. Por quê? Da mesma forma que existe uma pessoa, um ser, né, que pode ter um vício, seja lá qual for, pode ser do jogo, ou da bebida, ou da gula, não importa. O mecanismo deste vício é sempre o quê? É sempre de retorno àquela posição e de, através daquela sensação que o vício lhe dá, ele é sempre retroalimentado. Então, ele fica num círculo vicioso, né? Antigamente aqui, quem é mais antigo, tinha os chamados LP, né? Os bolachas. Quando ele arranhava, ele ia até um ponto daquela música e depois ele voltava. Ele ficava sempre, como se diz, marcando o passo. Então, a questão dos vícios, a mecânica do vício, é que ela tem que ser entendida. Como que isso está operando? O que esse vício está trazendo? O que ele está realizando em mim, na minha pessoa, né? E este vício da projeção, ele é muito grande e às vezes ele é muito sutil. E se existe um vício, seja, como eu já falei, a gula, isso, aquilo, nós temos que tomar muito cuidado para não adquirirmos o vício da reencarnação. O que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta ter o conhecimento da reencarnação se nós não a aproveitamos bem, se nós não aproveitamos esta oportunidade para que nós possamos progredir, para que nós possamos ir em frente, porque senão nós vamos ficar em idas e vindas, encarna, desencarna, vai lá, tem um período de entrevida, tem as orientações, tem as instruções, tem toda aquela ajuda, volta para a carne, aí começa tudo outra vez e ele fica então no chamado vício. Por quê? Porque ele não consegue romper com aquilo que ele está continuamente, o quê? Fabricando, vamos dizer dessa forma, com o que ele está praticando. Então, essa viciação, ela pode atingir muitos e muitos níveis. Às vezes ele é sutil, às vezes ele é plenamente identificado, mas cabe a cada um de nós fazer esse autoexame, esse autoconhecimento. Sem isso, o progresso ele é meramente aparente. E quando nós deixamos o corpo físico e nós vamos para o outro lado da vida, nós vamos nos defrontar com quem? Conosco mesmo. Nós vamos tirar essa roupagem, vamos tirar uma máscara e nós vamos nos deparar como nós somos efetivamente. E nós temos que perceber, aceitar que todos nós temos o nosso lado luminoso e o nosso lado sombra. E este lado sombra, nós não estamos aqui para dizer que nós vamos degladiar, que nós vamos brigar, que nós vamos entrar em conflito. Não é isso. Ao contrário, nós temos que entender este lado, temos que perceber que nós também
possuímos toda uma bagagem que nós trazemos de outras vidas, coisas que foram feitas erradas, mas nós temos que acolher isso com o quê? Com amor. Não é briga, não é embate, é unificação dessas polaridades para que nós possamos efetivamente nos conhecer e nos melhorar. Este é um ponto fundamental se nós queremos efetivamente progredir. Bom, agora, dito isso, nós vamos entrar, isso foi uma pequena colocação, para que a gente possa bem entender e apreciar o que nós vamos conversar hoje a respeito de bons filhos, maus filhos, paternidade, maternidade, relacionamento familiar. É um tema muito vasto, claro que nós não vamos esgotá-lo numa reunião, né, como essa aqui, numa conversa, mas nós podemos lançar bases efetivas para que vocês pensem, meditem, leiam. O intuito é de provocar em todos vocês que se encontram aqui, deste plano e do plano da espiritualidade, em todos aqueles que estão nos vendo pela Facebook, internet, Rede Amigo Espírita, nós queremos o quê? Provocar, no bom sentido, uma necessidade, uma possibilidade de aprofundar nessas questões. Nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. E nós vamos trabalhar com as questões de 210 a 214. Agora, ainda como um elemento importante para a gente entender tudo que nós vamos conversar hoje, nós vamos ler aqui um pequeno trecho do livro A Gênese, em que o Allan Kardec, com muita propriedade, colocou o seguinte: 2 elementos, ou, se quiserem, 2 forças, regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios, resultam fenômenos especiais que se tornam naturalmente inexplicáveis desde que se abstraia de um deles. Ou seja, se eu tiro o elemento espiritual, manca. Se eu tiro o elemento material, também manca. Do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se não se levasse em consideração um dos seus elementos constituintes, o oxigênio ou o hidrogênio. Ao demonstrar a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece a explicação de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e, por isso mesmo, considerados inadmissíveis por parte de certa classe de pensadores. Embora as Escrituras estejam repletas de tais fatos, seus comentadores não conseguiram chegar a uma solução racional, visto desconhecerem a lei que os rege. É que giravam sempre dentro do mesmo círculo de ideias e em campos opostos, uns menosprezando os dados positivos da ciência, outros não levando em conta o princípio espiritual. Essa solução se encontra na ação recíproca do espírito e da matéria. É verdade que ela tira da maioria de tais fatos o caráter de sobrenaturais. Porém, o que vale mais, admiti-los como resultado das leis da natureza ou rejeitá-los completamente? A rejeição pura e simples acarreta a negação da própria base do edifício, ao passo que, admitidos a esse título, apenas suprimindo os acessórios, deixa intacta a base. É por isso que o Espiritismo conduz tantas pessoas à crença em verdades que elas antes consideravam meras utopias. Qual a razão da leitura disso aqui? É porque, novamente, nós estamos trazendo a importância
do Espiritismo, muitas vezes a pessoa vê o Espiritismo, sente, percebe pelo viés da religião. Correto, é verdade, é uma religião, mas ela também possui, ela também está vinculada a um triângulo perfeito, né? Um triângulo equilátero, vamos chamar assim, que tem uma dos seus ápices. Nós temos a ciência e nós temos a filosofia. Esse trabalho que veio à vida encarnada, que foi concretizada no plano físico por Allan Kardec, assessorado, claro, pelos espíritos, ele é extremamente importante. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com fé raciocinada, nós estamos trabalhando com filosofia, nós estamos trabalhando com religião, mas não existem dogmas, onde o Espiritismo, caso ele vá se exceder num aspecto religioso, a ciência e a filosofia vão fazer um efeito equalizador, e vocês veem que não existe o dogma. A questão do certo e do errado, não, vamos olhar, vamos estudar, vamos apreciar. Por quê? Porque esses três elementos, eles estão interligados, eles estão associados, e é o que garante a possibilidade do progresso do Espiritismo. Não apenas, digo, como religião, mas como ciência, como filosofia, como, vou usar essa expressão aqui, como um instrumento para que se alcance a espiritualidade real. Nós precisamos não do Espiritismo em si, num aspecto fechado, limitado, mas precisamos dele como um instrumento, como uma ferramenta, colocando neste contexto, né, entendam bem, para que a gente possa alcançar o quê? A espiritualidade, para que a gente possa alcançar o mais alto. Essa é a função, a importância e a beleza do ensino, da doutrina dos espíritos, do Espiritismo. Muito bem. Agora sim, nós vamos então para as questões, né? Que nós temos então a questão de número 210. Nós vamos à leitura dessa questão. Ela diz assim: pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever dele. Os maus filhos são uma provação para os pais. Bom, vamos lá. A pergunta, a proposta foi: pelos bons pensamentos, pela prece, eu posso atrair, né, para aquele corpo um filho, um espírito, em preferência a outro? Está dizendo que não. Por que não? Vamos lembrar aqui, me parece em agosto, foi feita uma palestra sobre Missionários da Luz, o livro, e falou-se, melhor dizendo, da reencarnação do Segismundo. Conta-se a história do casal, do Adelino e do Raquel. Vocês podem ver essa palestra na Rede Amigo Espírita, aqui na FEAC. O título é Sua Vida Foi Planejada Antes da Reencarnação, né? Antes da sua reencarnação. Por quê? Porque quando um espírito vai reencarnar, vai habitar o corpo que os pais geraram, ali já existe toda uma história pregressa e já existe todo um planejamento que está embasado. No caso daquele Missionários da Luz, um triângulo amoroso antigo tinha que ser solucionado, tinha que ser reparado. Então o Segismundo vem como filho de Adelina e Raquel para efetivamente reparar, para que eles pudessem, né, aquele trio, entrar
em harmonia. Então, a espiritualidade, e aí nós podemos dizer providência divina, como nós queiramos pensar, imaginar, ela vai ajustar para aquele casal, para aquela mulher, o filho que lhe é adequado. Por quê? Porque todas essas situações, elas estão vinculadas ao passado. Existem alguns tipos de problemas kármicos envolvendo os seres que somente a paternidade e a maternidade dá a possibilidade de se trabalhar e de ter uma solução mais efetiva. O relacionamento mãe-filho, ele é, vamos usar, né, esse termo, ele é visceral. Nós, por exemplo, os homens, nós não temos a possibilidade de sentir efetivamente, né, vai para o chavão, mas é real, o chamado amor de mãe, a ligação com o filho. Por quê? Foi ela que gerou aquele filho. Foi ela que carregou o filho ali, normalmente, durante 9 meses. A interação que existe é uma interação mental, sentimental, muito intensa. Então, não é dado para o pai, claro que o pai vai participar, ele tem os seus pensamentos, seus sentimentos, ele gosta do filho, mas a relação é completamente diferente. Então, esse aspecto maternal, ele dá a possibilidade, depois, quando vai amamentar, o amor que a mãe emana para aquela criança, ela opera verdadeiras curas, verdadeiros milagres podem acontecer através deste relacionamento. A ligação e a troca energética, ela vai apagando, consumindo, ela vai limpando. Nós podemos usar várias figuras de ideia, várias imagens. Ela vai transformando as energias que antes poderiam ser de ódio, raiva, desprezo e assim por diante. Quando a criança nasce e vem aquele bebê frágil, ele tem ali a possibilidade, na verdade, ele tem uma chamada moratória de pensamentos e sentimentos. Ele tem uma grande oportunidade, junto aos seus pais, de restabelecer o seu equilíbrio. Por quê? Muitos seres que estão na espiritualidade, eles estão lá com a consciência totalmente aberta, eles estão cientes dos erros que cometeram, às vezes erros, assim, coisas mais pesadas, estão muito culpados. Qual é a maior bênção para uma pessoa, para um ser que está do outro lado enfrentando essa situação? A maior bênção é o corpo físico, é a reencarnação. Da mesma forma, quando nós estamos aqui, né, atualmente aqui em Belo Horizonte está chovendo bastante, quando vem o chamado pé d'água, vem aquela chuva muito forte, o que você faz? Instintivamente, você vai para um local, ou se puder ir para a sua casa, um local coberto, para você se proteger. Você vai para a casinha, né? Se você vê em animais, você vê isso, né? Às vezes o cachorrinho, ele está dentro de casa, escuta o trovão, muita chuva, ele corre para a casinha dele, né? Que já está dentro do apartamento, vamos supor, mas ele vai para lá. Por quê? É um instinto de defesa, é um instinto de preservação. Então, nesses termos, o corpo físico, ele é a maior bênção que existe. Nós temos que valorizar muito os nossos corpos físicos e a oportunidade da reencarnação. Se nós temos aqui, em torno de 7,5, ou talvez daqui a pouco chega aí a 8 bilhões de encarnados, nós temos pelo menos do lado de lá, por alto assim, uns 28 bi de desencarnados. Talvez um pouco mais, um pouco menos, não importa. Mas muitos querem o quê? A bênção de um corpo. Porque esse corpo vai dar para eles
como dar para nós a bênção do esquecimento e a possibilidade do refazimento mental sentimental, e que aqueles pais iniciem um trabalho de retificação, de orientação do caráter daquela criança. Então, a responsabilidade dos pais, né? Estou falando aqui pai e mãe, ela é muito grande para aquele ser que está chegando. Aquele ser, ele se coloca num corpo infantil, numa situação de total necessidade do amparo do outro, e ele necessita ser o quê? Guiado. Até aos 7 anos, a criança vai completando a sua encarnação. Se tiver perguntas, você me fala. O que acontece? A criança nasce, mas a reencarnação ela está no seu início. A criancinha, o bebezinho, às vezes faz um barulho, ele assusta muito. Por quê? Porque o seu sistema nervoso ele é muito delicado, ele ainda está muito exposto. O que acontece? Aquela criança vai ter que ser muito bem cuidada, os pais têm que protegê-la de diversas formas, orientá-la, para que ela possa efetivamente tomar posse do seu instrumento físico, do seu corpo físico, que se completa aos 7 anos. Tanto que às vezes tem a chamada crise dos 7, né? Aí você vai, 7, 14, 21, você vai nessa toada. Mas muitas vezes aquela criança que é boazinha, bacana, tranquila, não sei o quê, completou os 7, passou para o 8º ano. Nossa, quem que é essa criança? Está tão diferente, o que aconteceu com ela? Por quê? Porque ela começa, após essa idade, a recobrar a sua memória espiritual. O que eu quero dizer com isso? Começa a vibrar, começa a ressoar no seu íntimo quem ele efetivamente é, o que ele realizou, qual a bagagem que ele traz do passado. Então, esses 7 primeiros anos são fundamentais para que os pais guiem, como uma planta que às vezes vai nascendo com o caule aqui, um pouquinho torto e tal, aí a pessoa que está cuidando vai, coloca ela no prumo, traz para cá, traz para lá, mais sol, menos sol e assim por diante. Os pais vão moldar aquele espírito, vão influenciá-lo de forma positiva, vão dar a ele as condições para que ele possa não apenas renascer no corpo físico como ele conseguiu, mas ele renascer, se refazer como alma, como ser espiritual. Daí a importância, repito, desses primeiros 7 anos de vida. Claro, a educação não se resume aos 7 primeiros anos, mas ali a criança, justamente por não estar ainda totalmente encarnada, ela dá possibilidade, ela tem a maleabilidade, ela pode ser moldada. Mas se ela pode ser moldada, ela pode ser moldada para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para cá, para lá. Daí a responsabilidade, novamente, nos pais, do ambiente em que essa criança é criada, do ambiente que ela absorve, porque essa criança ela é uma esponja, limpinha, novinha, e ela absorve tudo com muita facilidade. Daí a necessidade de quê? De pais equilibrados. Daí, ou melhor, a importância, né? Eu escutei uma vez um ser falando, se existe uma grande bênção na vida, é você ter pais, familiares, aqueles que fazem a função, cumprem a função paterna, a função materna, que pode ser um avô, uma avó, aqueles que o cercam, que sejam pessoas equilibradas, que deem àquele ser a possibilidade de crescer num ambiente saudável. Então, isso é
fundamental para que o espírito possa conseguir, para que ele possa refazer o seu ser naquela vida. Agora nós vamos para a questão de número 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente-se gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Vocês já devem ter percebido, notado, que muitas vezes um grupo familiar ele tem uma característica base. Às vezes pode ser a característica da retidão de caráter, da honestidade. Então é o pai, a mãe, os irmãos. Existe um traço que é comum àquela família. Então nós podemos observar, investigar, perceber, muitas vezes, esse traço que é comum, que é uma característica. Por que isso ocorre? Justamente pela questão mental sentimental, pelo eletromagnetismo. São espíritos afins, já viveram juntos muitas vezes, estão ali numa nova experiência na carne e aquilo já é uma conquista, aquilo já é uma possibilidade de manifestação que eles trazem. Na verdade, não é de fora para dentro, aquilo exuda, aquilo é emanado, é de dentro para fora. Então aquilo já é o quê? Conquista, aquisição do espírito, dos seres. Como existem também alguns grupos familiares, famílias, em que existe um traço que é negativo. Então, o funcionamento é o mesmo. Também são afins, também são o quê? Unidos, mas num outro padrão. Então, essa é uma realidade que nós podemos perceber e vivenciar e sentir naquelas pessoas que nos cercam, ou na nossa própria família, com a gente mesmo, né? Porque se nós estamos no autoconhecimento, qual é o traço característico da minha família? Ele existe? Qual é? Porque também numa família, às vezes tem pais extremamente corretos e chega um filho ali, né, o chamado, entre aspas, eles costumam rotular, né, a ovelha negra e tal, mas do que se trata? É um espírito que está tendo a oportunidade de conviver com seres que têm caráter, que têm posturas éticas, mas ele está ali para um aprendizado, ele está ali para progredir com a possibilidade de exemplos, de ensinamentos daqueles pais. Então, nós temos que perceber qual é a realidade de um ser perante o seu grupo familiar, como ele se insere, quais são os seus atos, quais são os seus pensamentos, seus sentimentos. Isso varia enormemente. E, muitas vezes, as pessoas citam que pais extremamente corretos têm um filho problemático e muitos dizem, isso é o karma, vidas passadas, problema X, Y, Z e tal. Sim, pode ocorrer, mas também pode ser o contrário. Existem muitos seres, e são chamados heróis anônimos, né? Porque eles não aparecem na mídia, ninguém tem notícia, mas existem muitos e muitos seres, muitos casais que às vezes aceitam filhos problemáticos, aceitam filhos com problemas de deficiência física, às vezes muito sérios, que ali não existe o karma nesse sentido de um pagamento. Eles se oferecem por amor para receber esses filhos, para resgatar essas pessoas. Às vezes são pessoas queridas, que já foram seus familiares, conhecidos. Eles poderiam não ter uma vinculação de recebê-los, mas eles aceitam. Eles
trabalham através do amor para a recuperação desses seres. Então, é muito interessante nós trabalharmos com aquela máxima do Senhor Cristo, não julgueis, porque muitas vezes a gente olha uma situação, aí você já pensa em karma, é isso, é aquilo, é devedor, é credor, débito e tal. Muitas vezes não funciona nessa lógica matemática. Existem, repito, muitos seres que por amor aceitam essas pessoas para os encaminharem para vivências de natureza superior. Bom, agora nós vamos para a questão de número 212. Há dois espíritos, ou por outra, duas almas, nas crianças, cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Sim. Mas a semelhança entre elas é talvez que vos pareçam, em muitos casos, uma só. Nós estamos aqui, é uma citação rápida, não tem assim maiores esclarecimentos, mas são aqueles casos dos chifópagos, né? Aquelas crianças que num corpo, às vezes são unidos pela cabeça, às vezes pelo tronco, mas ali, às vezes é um corpo que tem ali duas cabeças, mas naturalmente, ou melhor, você percebe efetivamente que são dois seres, são dois espíritos que estão habitando aquele corpo. E aqui nós temos que tecer alguns esclarecimentos para que a gente possa entender a razão disso. Por isso eu li a questão inicial da Gênese, né, quando fala do aspecto material e espiritual, que nós temos que associar. Se nós vamos para um lado só, nós estamos o quê? Mancando, e nós não vamos conseguir as explicações. Determinadas situações na vida, nós só conseguimos iniciar uma compreensão quando nós estamos de posse, não apenas no aspecto de conhecimento mental, mas de experiência, de sentimentos, da verdade da reencarnação. Por quê? Porque fora desse aspecto de vidas sucessivas, da pluralidade das existências, nós não temos explicações e nós cairíamos num determinismo frio e nós poderíamos dizer o seguinte: Deus é injusto. Deus é muito injusto. Por quê? Olha só, um casal inicia, né, seu namoro, casa, tudo bem, aí vem uma criança linda, aquele bebê bonitão, rechonchudo e tal, ótimo, isso é o natural da vida. Mas um outro casal, também na mesma situação, pode receber um filho, ou filhos, né, com esse problema, os chifópagos, né, unidos. Por quê? Entre aspas, por que aquele casal foi premiado com uma situação dessa? O que está envolvido? Qual o porquê disso? E aí, somente o conhecimento da vida superior, conhecimento da vida espiritual, é que vai nos dar explicações para isso. Então aqui nós estamos entrando no reino, se eu posso usar esta expressão, da ideoplastia, e estamos entrando no reino dos mundos superiores ao físico. Porque se nós nos atermos ao físico denso, isso não tem explicação. Posso fazer uma pergunta? Vamos lá. Nós temos duas questões aqui que estão mais ou menos laçadas, né? Fora do tema que você está tratando aí. Não tem dos problema. Chifófagos, né? Quando o filho tem algum desvio, tem algum problema, e nós como pais
nós nos comprometemos a ajudá-lo na encarnação. Então, a gente reencarna para aceitar aquele filho e tentar colocá-lo no caminho, sim, né, que ele deve trilhar, dirigido. certo? Mas, e quando é o contrário, o filho vem já para um mundo de regeneração, como que será esse preparo dos pais para ajudá-lo a se caminhar de forma correta? Porque às vezes nem sempre os pais estão adequados àquele filho que veio já para a regeneração. Existe o caso contrário também, né? Sim, existe sim. Neste caso, os pais devem se instruir, adotar uma postura, se eles não podem ajudar, de não atrapalhar, de não podar, de não limitar o filho, de não impor crenças que vão trazer para aquele indivíduo o quê? A limitação, a cerca. Esses seres que têm já esse cabedal, que tem já essa pujança, vamos dizer assim, essas conquistas no aspecto espiritual, ainda assim eles têm que ser orientados e guiados. Por quê? Porque justamente naqueles primeiros 7 anos, até alcançar, depois vem a adolescência, ele pode ter uma bagagem, e efetivamente tem uma bagagem muito grande, mas no plano físico fica tudo muito vedado, até que essas emanações comecem a fazer efeito e aquele indivíduo comece a recobrar o seu verdadeiro ser espiritual, a sua verdadeira natureza. Então, o papel dos pais, neste momento, continua sendo o mesmo, de guiar, de orientar, de proteger, mas de não atrapalhá-lo, de não impor, como eu disse, crenças, não impor limitações ao filho. Este filho, ele vai naturalmente, vou usar a expressão, brotar, ele vai se iluminar com o passar dos anos, mas ainda assim, repito, a responsabilidade dos pais é de guiá-los. Então, o pai e a mãe que não atrapalha, está ótimo. Deixa que a própria natureza daquele ser vai se manifestar. Agora, existem casos em que o filho vem para ajudar pai e mãe. Ele é tão capacitado espiritualmente que ele reencarna, ele chega na família e ele passa, às vezes com 13, 14, 15 anos, ele já é um elemento de equilíbrio no ambiente. Ele consegue ajudar um irmão, ele consegue dar calma, tranquilidade para a mãe, para o pai, ele consegue orientar. Acontece isso. Ele assume uma postura, ele assume vamos dizer assim, um papel diferenciado, mas porque ele já veio com essa possibilidade. Por quê? Os pais, né, claro, vão ter a idade cronológica diferenciada, uma questão lógica, mas muitas vezes eles não têm uma maturidade espiritual X. Ou, em dados momentos da vida, o pai ou a mãe, eles podem enfrentar problemas, podem enfrentar repercussões kármicas do passado que vão trazer momentaneamente um desequilíbrio. Pode acontecer com qualquer um, não tem ninguém isento. Mas aí entra o quê? Sempre o conhecimento espiritual, a ajuda, a possibilidade de refazimento está inteiramente vinculada e ligada no mínimo ao conhecimento da vida superior, ao conhecimento da vida espiritual. Este é um grande instrumento, um grande elemento para que o indivíduo possa passar pelas provas, passar pela vida e ter sucesso. Não é aquele chamado sucesso de mídia, sucesso material, mas ter sucesso na sua vida íntima, no seu progresso como
espírito. Mais alguma pergunta? Não? Bom, a questão dos chifópagos. Por que isso acontece? Nós temos que pensar e imaginar que esses espíritos, eles estão ligados não a 1, 2, 3, 4, mas a 10, 20, 30, 40 reencarnações e por aí vai. Estou exagerando aqui, né? Por quê? Porque esses corpos que são materializados aqui no plano físico, né? Através da união sexual do pai e da mãe, eles são a concretização do que existe lá, do molde. Como nós explicamos naquele Sua Vida Foi Planejada Antes da Reencarnação, né? Existe todo aquele molde, existe todo aquele preparo, a criança vai fazendo a redução, né, dos corpos até se tornar aquela forma infantil, aí ela vai para o útero e por aí vai. Mas lá no plano perispiritual, no plano astral, por exemplo, né, na vida do outro lado, vamos chamar assim, do outro lado da vida, o que acontece? Aqueles seres, eles estão ligados, interligados, durante vidas e vidas, pelos chamados liames energéticos, cordões energéticos, cordas, como vocês queiram imaginar. O que são isso? São como grossas correntes, dessas que você pode ver no cais, né? Aquelas correntes, aquelas cordas enormes, que são nada mais, nada menos do que os pensamentos, sentimentos que um nutre pelo outro, geralmente de ódio. Ódio durante vidas e vidas. Um vem numa vida e faz mal para o outro, aí o outro volta, aí o outro vai fazer uma grande obsessão, aí ele mata, o outro mata, e por aí vai. E isso não se rompe. Então, nos planos inferiores da espiritualidade, o que acontece? Aqueles seres, como um aço líquido, eles vão fazendo com que a sua forma fique totalmente alterada. E então, quando vem a reencarnação, eles vêm justamente concretizando aquela forma, e isso é muito importante, porque o corpo físico ele funciona, né, como um mata-borrão, né? Quem estudou aqui mais antigamente, caneta tinteiro, tal, chamado mata-borrão, sabe o que é. Ele vai o quê? Ele vai sugar aquela energia. Ele vai fazer com que aquelas energias sejam vertidas para a Terra, para que numa próxima encarnação aqueles corpos possam ser o quê? Trabalhados e melhorados. Mas tudo aquilo é efeito de uma criação mental, sentimental, de vidas, vidas, vidas e vidas, em que aquele liame não foi rompido e eles estão numa interação tão grande que os corpos se fundem. É uma coisa muito triste de você ver e principalmente de você imaginar, perceber quanto tempo existe essa ligação, quanto sofrimento, quanta dor está envolvido nesta situação. Então, essa é a causa deste acontecimento. E somente com a desvinculação, parece chavão, mas é a realidade, com o amor sincero, o respeito, é que esses laços vão se afrouxando. Senão, vai continuar a mesma coisa. Por isso... Mesmo ocorrendo emissão divina por cirurgias bem-sucedidas no mundo terreno? Eu não entendi. Você passa o microfone para ele, por favor, para que os outros possam escutar também. Qual que é o seu nome? É Fabrício. Pois não, Fabrício. Ocorrendo a permissão divina para cirurgias no mundo terreno, que sejam bem-sucedidas, esses corpos, vamos falar assim, estão livres ou atenuada a pena?
Sem dúvida, quando existe, porque existem casos e casos, né? Existem casos de sucesso em que existe uma ligação, por exemplo, pelo crânio, pelo cérebro, ela é superficial, consegue fazer a separação e tem um sucesso, né? Aquilo ali já é uma demonstração de que aquela situação já está sendo o quê? Vencida, aquela situação já está sendo o quê? Está tendo a possibilidade de fazer uma desconexão, já está sendo possível perdi a palavra aqui, exato, a palavra é essa, a desvinculação, em que aquela desvinculação material, ela está simbolizando que do outro lado, ou no aspecto mental, sentimental, aquela desvinculação já está quase que total, entendeu? Então, existem casos e casos, mas esse tipo de encarnação, esse tipo de corpos, né, que se manifestam assim, eles trazem justamente a possibilidade de quê? De que mais rapidamente aquela situação se desfaça. Entendeu? Às vezes até a própria encarnação já é dessa forma, já é um alerta para os dois espíritos envolvidos, certo? Sem dúvida. Já é um alerta e ali já está se processando a cura. Então nós temos que ver caso a caso, né? Nós estamos falando de uma forma genérica. Daí a importância do conhecereis a verdade vos libertará. A importância de nós não nos atermos a conhecimentos meramente formais, a não colecionarmos conhecimento como alguém que compra um livro, dá uma olhadinha e coloca na estante. Muito bem, você, o indivíduo, pode ter uma estante enorme, pode ter muitos e muitos livros, certo? Mas o que ele absorveu daquilo? O que daquele conhecimento que ele consegue colocar em prática? Então é isso que nós estamos falando. O conhecimento é o primeiro passo, mas depois nós temos que ter o quê? A vivência. Se você não vive, se você não sente, você não incorpora aquela experiência, aquele conhecimento ao seu patrimônio. Fica como o quê? Como o livrinho. Ah, você leu o livro? Tá. Ah, li, tá lá. Você vê, tá. E aí? O que você faz? Se aplica em alguma coisa? Porque vai ficar o quê? Uma pessoa pode ser uma enciclopédia. Tá. Mas o que ela faz? O que ela realiza? O que ela incorporou? Essa é a grande questão, né? E nós já dissemos, né, aqui os palestrantes sempre dizem, a questão dos ensinamentos do Senhor Cristo, que ele sempre privilegiava o quê? A essência acima da forma. O caso, por exemplo, daquele indivíduo que é encontrado numa estrada e que passa como é que chama? O fariseu e olha, não dá atenção, passa o outro, não olha, e o terceiro é que foi resgatá-lo, o colocou numa pousada, deu dinheiro, e ele ainda volta depois para ver o que tinha acontecido com ele, né? A parábola do bom samaritano, né? O que essa parábola está querendo mostrar? O que está querendo dizer, assim, bem rapidamente, bem grosseiramente? Olha, o fariseu estava de branco, bonitinho, mas ele tinha que rezar. O outro, o levita, passou direto porque ele tinha obrigações do templo. E o samaritano, que eles não eram bem vistos lá na Judéia, foi o que ajudou. Agora, a pergunta, né, que o próprio Senhor Cristo faz: quem efetivamente auxiliou, quem efetivamente foi, vamos dizer assim, se preocupou com o próximo? Foi o samaritano, né? A questão que o Senhor Cristo falava, não importa o que você come, né? Porque tinham as regras, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Ele fala assim, não, o importante é o que sai da boca do homem, porque disso está impregnado com o seu coração. Então,
é como se a todo instante, se nós fizermos uma leitura, né, da Bíblia mais apurada, o Senhor Cristo está dizendo mais ou menos assim: olha, eu não estou preocupado com a sua roupagem, eu não estou preocupado com o seu exterior, eu não estou preocupado se você é levita, fariseu, samaritano. Eu quero saber o seguinte: o que você emana como alma? O que está no seu interior, no seu íntimo? E isso interessa, e isso é importante. Então, essa dicotomia forma e essência é que é o fundamental para nós entendermos todos esses ensinamentos do Senhor Cristo. Tá? Agora nós vamos para, seguindo aqui, né, a 212, agora 213. Pois que nos gêmeos os espíritos se encarnam por simpatia, donde provém a aversão que às vezes se nota entre eles. Nós já conversamos aqui, já falamos, os gêmeos, eles podem ser afins, espíritos que já viveram muitas vidas juntos, que vêm para uma encarnação vinculados ao pai e à mãe, e eles necessitam daquelas experiências, mas pode haver também entre eles uma aversão. Então, são seres que vão ser colocados dentro ou debaixo, né, do mesmo teto, né, vão ser criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, e ali vai existir entre eles a possibilidade do resgate, a possibilidade de uma interação. Por quê? Porque muitas vezes somente na família, com esse laço sanguíneo, que isso se torna possível. Porque o indivíduo A teve um problema sério com o indivíduo B. Um está encarnado no Japão, o outro está encarnado no Brasil. Nunca vão se ver, tal, não vai ter possibilidade nenhuma de contato, ou se tem, a aversão é muito grande, um olha para o outro assim de longe, num aeroporto, fala assim, nu, que chato, que nojento, que não sei o quê, e eles já se repelem energeticamente, não precisa nem falar, é só bater o olho. Então, essa situação, ela nunca teria o quê? A possibilidade de uma reestruturação, de um reequilíbrio, porque o universo é equilíbrio. Ele tem que ser o quê? Readquirido, ele tem que ser refeito. Então, muitas vezes, numa família, né, ali vem seres que têm aversão para o outro, tem 5 filhos, tem 3 que se dão muito bem, tem um que não se dá bem com ninguém. As possibilidades são muito grandes, mas elas estão vinculadas a quê? A um passado. Isso é que explica essas situações e essas possibilidades, né? Agora aqui tem uma questão, que é a 214, que diz assim: que se deve pensar dessas histórias de criança que lutam no seio materno, né? Eles colocam aqui lendas, né, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-se a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Essa questão aqui também é uma questão assim de época, né, que nós temos que pensar nisso quando o Livro dos Espíritos foi editado. E não existe essa luta, principalmente por exemplo, a criança, né? A criança, quando cresce mais um pouco no ventre da mãe, ela mexe muito, principalmente quando vai chegando o momento do parto, a partir de 7, 8 meses. 2 crianças, elas vão naturalmente mexer, mas não quer dizer que elas estejam em luta corporal, que elas estejam brigando. Então aí vai um pouco desse aspecto, tá? Nós comentamos aqui a respeito das questões. Eu fiz questão de ler as perguntas, 210, 11, 12, 13, 14, para que a gente fizesse um fechamento, não do assunto, mas um fechamento da ordenação dessas questões. Mas essas questões,
elas não se resumem a simplesmente você ler e responder. Como eu disse no início, são questões, são matérias que nos trazem, que nos levam a pensar além daquilo que nós estamos acostumados a perceber tão somente pelos 5 sentidos. Quando nós introduzimos a questão das vidas sucessivas, quando nós introduzimos a questão, verdade, da reencarnação, nós temos a possibilidade de melhor entender qual a realidade que nos cerca. Enquanto o indivíduo não se colocar na possibilidade de investigar a vida num sentido maior, enquanto ele simplesmente risca, impede, não dá possibilidade de se levar em conta a vida espiritual, ele vai ficar manco no entendimento, porque nós não podemos seccionar a vida. Então nós temos uma interação do vida espiritual, vida material, e vida material influenciando também a vida espiritual. Isso é um todo, ela é uma unidade. Morte e vida são faces de uma mesma moeda. É aquela questão da moeda, né? Que o Senhor Cristo fala, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, tem esses dois lados. Essa dicotomia, esse corte, vida, morte. Aliás, vida e morte não são antagônicos. Só existe vida. O que faz um conceito de oposição à morte não é a vida, é o nascimento. Então nós temos o nascimento, é um marco, e aquela encarnação vai até um ponto X, todos nós vamos retornar à vida espiritual, então ela tem um término. Então nós temos nascimento e morte. Vida. A vida, ela é total. Ela é a vida no plano físico, é a vida no plano extrafísico. É a vida deste lado, é a vida do outro lado. E a consciência, ela está presente. Da mesma forma como nós estamos aqui no plano físico, e a nossa consciência nesse momento está funcionando aqui, se você não é médium, se você não tem uma vidência, você está vendo aqui as cadeiras, a parede e tal, mas você não está vendo, talvez, quem está sentado ali, você não está vendo a arquibancada que está aqui, né? Mas existem seres aqui muito mais numerosos, existe muita gente, você não vê. Muito bem, a sua consciência está alicerçada, ela está definida no físico, mas isso não quer dizer que não exista do outro lado da vida. E quando nós passamos para o outro lado, nós vamos perceber o quê? Toda essa realidade da vida maior. Então nós temos que estar bem atentos, nós temos que estar bem ligados sobre esta ou estas realidades. A consciência atua em todos os planos. A consciência que está atuando aqui no plano físico será a mesma, com modificações ambientais, do outro lado da vida. Nós, como consciências, ou uma outra terminologia, como espíritos, chispas divinas, centelhas, pode usar o nome que quiser, nós somos imortais. Vou repetir. Nós somos imortais. O corpo físico, essa vestimenta, ela um dia vai voltar ao pó, vai voltar para a terra física. Mas eu, consciência, eu, espírito, nós, espíritos, não. O nosso corpo é um instrumento. Então nós temos que estar bem atentos a isso. Então nós não somos o corpo físico. Nós não somos o que sentimos.
nós não somos o que pensamos. Por quê? O corpo físico é um instrumento. O nosso sentimento está ligado ao corpo dos sentimentos, ao corpo astral, e ora você está sentindo bem, você está sentindo mal, você está sentindo raiva, você está sentindo alegria. Então isso não é a sua essência. Pode ser uma manifestação momentânea, isso é verdade. Então, muitas vezes você pode dizer assim, eu estou nervoso, ok, muito bem, você está vinculado ao quê? A um sentimento e você está se identificando com ele. Eu sou muito inteligente, ou eu sou muito isso, ou eu sou muito deprimido, ou eu sou muito... Não interessa. Você está falando errado, você não é. Você está num determinado momento com um tipo de pensamento. E quando eu falo pensamento, aí alia pensamento, sentimento, sentimento, pensamento, uma coisa atrai a outra. Mas isso não é você. Porque tem momentos que a gente está, né, tem dias que você acorda, olha no espelho, você se acha bonito, nossa, que beleza e tal. Tem outro dia que você olha e você fala assim, nossa senhora, que coisa, você não quer nem se ver, você sai correndo, né? Você acha tudo ruim, você pega o trânsito, você quer matar o primeiro na sua frente e por aí vai. Então, o que acontece? Isso sou eu? É a minha realidade? Não, é a minha realidade momentânea, naquele estado, é muito melhor eu dizer, é o estado em que eu me encontro ali, naquele momento. Mas eu, como espírito, eu tenho o poder e o dever de ser o senhor dos meus pensamentos, sentimentos, dos meus atos e do controle do meu corpo físico. Eu sou o Senhor, eu sou o Espírito. Então, eu, Espírito, é que comando. Eu não posso ser comandado. Eu não posso ser escravizado pelo que o meu corpo pede, pelo que o meu corpo das sensações exige, pelo que o meu corpo mental quer que eu fique pensando a todo instante. Não. Eu sou o Senhor. Eu controlo. Eu ordeno. Né? É uma posição que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu sou tudo isso? Você é tudo isso. Você é filho do Pai absoluto. Você é um espírito divino que está experienciando no mundo físico, nesse momento, quando nós estamos aqui. Mas o Senhor Cristo disse, vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E é verdade, nós somos deuses, mas nós temos o quê? Que descobrir em nós, nós temos que limpar determinadas arestas, nós temos que esvaziar a nossa mente, o nosso pensamento, os nossos sentimentos dessas matérias, energias que nos vinculam a coisas mais grosseiras. E, naturalmente, a sua luz vai brilhar. Porque o Senhor Cristo também disse, vós sois luz, brilhe a sua luz. Acreditem, não é papo furado, não é autoajuda. Quem falou isso foi o Senhor Cristo. E tem muita autoajuda boa, embora muita gente não goste, tem muita coisa interessante. Mas, vós sois deuses. Então, antes de dormir, vocês podem falar 3, 4, 5 vezes, eu e o Deus somos um só. Por quê? Porque nós, como centelhas divinas, a essência do Pai está em nós. Então, nós temos que manifestar o quê? Essa luz. E nós podemos conquistar essa realidade a qualquer momento, trabalhando, exercitando e indo em frente. Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Bom, alguns aspectos aqui interessantes que nós temos que chamar a atenção. Nós, como seres humanos, somos seres gregários, né? A família, ela é, e sempre assim foi dito,
e não se trata de um chavão, ela é uma célula, ela é um organismo. E, atualmente, nós percebemos muitos ataques a essa ordem familiar, ataques de formas variadas. Muitas pessoas, às vezes, veem uma televisão, veem uma propaganda, vê a famosa família propaganda de margarina, tudo bonitinho, casal equilibrado, os filhos bonitos, até o cachorro obedece tudo, é uma beleza. E começam a se criar padrões irreais para a formatação de um núcleo familiar. Nós temos que perceber e sentir que a família é uma estrutura criada para que nós possamos justamente burilar o nosso próprio ser, para que a gente possa trabalhar a questão do egocentrismo, para que a gente possa trabalhar a questão da cooperação, para que a gente possa perceber o outro, para que a gente possa não apenas ouvir o que o outro fala, mas escutar, né? Que vai muito mais além, né? Escutar o sentimento do outro. O que ele está querendo dizer? Ir mais além, ir mais a fundo. Se a tecnologia nos trouxe muitas facilidades, hoje nós estamos aqui, milhares de pessoas estão nos vendo, tem pessoas, como disse o Carlos Alberto uma vez, nos Estados Unidos, Alemanha, Portugal, olha que beleza, né? No nosso país, né? Que é continental, trouxe muitos benefícios, ela também, se mal utilizada, traz malefícios. Por exemplo, hoje em dia existe a febre do celular, que é muito útil, mas existem muitos seres, famílias, às vezes pais e mães que não estão conversando direito com seus filhos, porque estão todos o quê? No celular, estão todos em redes sociais. Então, a conversa está cada vez empobrecendo mais. Pais, hoje em dia, que ficam na busca da vida material, que tem que se buscar, que é normal, mas que delegam à escola a educação dos filhos. O seu filho vai para a escola durante um período X, ele vai adquirir determinados conhecimentos que vão ser úteis para ele, são necessários, mas a educação é em casa. É o exemplo. Então, esses padrões que estão sendo vivenciados hoje é que eles devem ser alvo, né, da atenção de todos nós, né, de comentários, de uma, vamos dizer assim, um maior cuidado com relação a esse núcleo familiar e com as relações, né? Não se restringe ao pai, mãe, filho, filha, mas também aos parentes. Como que isso está sendo vivenciado? Isso é estritamente pessoal. Nós estamos aqui levantando questões em grande escala, cada um é que vai ver como está, como se ajeita e tudo. Estou lembrando aqui, quando eu era criança, tinha televisão. Bom, vou dedurar a minha idade, hein? Vamos lá, hein? Tinha a tal da TV Itacolomi. Na minha casa tinha uma televisão quadradinha, pequenininha, e você trocar o canal era assim do lado, era um botão ao lado, parecia uma orelha assim. Tec, 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 tec. E tinha só uns 3 ou 4 canais. Então, o que acontecia? Colocava lá e quem trocava era o meu pai. Então, ele trocava para cá, para lá e tal. A gente não tinha controle remoto, nem podia trocar, não. Não, pera aí, agora não. Definir ali o que tinha, e tinha horário de televisão também, né? Tinha o tal do repórter, que meu pai fazia, todo mundo calado agora que eu quero escutar, não sei o quê. E você tinha que acatar e obedecer. A família, vamos chamar, antiga, que tinha essa figura do pai, tinha muita coisa boa, tinha também autoritarismo, tinha também os seus excessos, mas tinham coisas interessantes.
E quando a luz acabava, eu gostava muito quando era menino, porque quando acabava a luz, você colocava assim uma vela, e aí a gente conversava. Então, quando a luz voltava, você falava assim, não, que dó, por quê? Você conversava, trocava ideia, e com a televisão isso foi o quê? Foi sumindo, foi perdendo esse contato entre as pessoas. Hoje em dia, os pais, eles estão com uma dificuldade de orientação, uma dificuldade de exercer autoridade. Não é autoritarismo, mas de exercer o papel paterno, materno, de instruir e orientar os filhos. Isso tem que ser revisto, tem que ser resgatado, porque estão se criando situações muito difíceis, situações, às vezes, incontroláveis com relação ao proceder de filhos em escolas, no convívio social, de uma forma geral. Então, essas questões também têm que ser o quê? Analisadas. Porque a questão do bom filho, né, como está colocado aqui, ou do mau filho, ela está também vinculada, logicamente, ao bom pai, à boa mãe, ao mau pai, porque é tudo uma interação. Nós não podemos seccionar, cortar, e aqui nós não estamos fazendo julgamentos, não se trata disso. Nós estamos fazendo o quê? Algumas anotações para que a gente possa pensar, né? E ver o que pode ser feito para melhorar essas situações. O que eu gostaria ainda de colocar, de falar, eu acho que vai dar tempo, eu sempre vamos se dizer assim, eu busco aqui o socorro, de certa forma, né, nesse sentido, como um fechamento, e principalmente porque o Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, né, não só nesse livro, né, o Emmanuel, ele consegue, com poucas palavras, trazer um conteúdo muito rico, e as colocações que ele faz são colocações extremamente atuais, porque elas dizem respeito não a um modismo, porque elas estão dizendo respeito à alma. Do livro Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel e a psicografia do Chico Xavier. Lição de número 13. Está acabando, 5 para as 9? Por aí? Então vamos lá. Filhos, prestem atenção. Nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico, que nós falamos. Ele traz. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão à nova chapa cerebral as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Olha a responsabilidade. Vai ficar impregnado a existência inteira. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho neste ou naquele mistério. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada ou com o exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. É que a voz e a ação prática jazem impregnadas do magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. As crianças confiadas na terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica, a afeição de câmara fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. Eu usei a imagem da esponja, né? Aqui é uma câmara fotográfica.
A objetiva, que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado, em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si própria como elementos básicos da conduta. Os pequeninos acham-se, desse modo, à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem o berço ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. São moldadas. Não podemos, pois, esquecer na Terra que nossos filhos, embora carreando consigo a sedimentação das experiências passadas, em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados, quanto nós mesmos, de provas e ensinamentos, no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, à face da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum, todos eles nos sofrem os reflexos, assimilando impressões entranhadamente perduráveis, que, às vezes, lhes acompanham os passos, desde a meninice até a morte do corpo denso. Olha a responsabilidade. Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico facilmente, se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver, na função de herdeiro das nossas próprias obras. Então, eu acho que a leitura aqui, ela, como eu já disse, dá um fecho, ela coloca muito bem tudo o que nós conversamos aqui, essa questão das questões, das perguntas, né, que foram lidas, 210 a 214, a questão da filiação e da paternidade. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a atenção de vocês, a todos que nos escutam, e eu desejo paz, e paz a todos os seres. Muito obrigado.